Graças a Deus, igreja. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Efésios 5. Quem achou, fique em pé, por gentileza, em reverência à palavra, enquanto a gente faz a devida leitura. Efésios 5, a partir do versículo 18 ao 20, está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar. Esse texto destaca a questão da fala, do falar do crente, do dizer do crente, do conversar do crente. Esse texto fala do comunicar do crente. Ele manda inicialmente que o crente ele seja cheio do Espírito Santo, para que cheio do Espírito Santo eles possam falar entre si, um para com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração e sempre dando graças a Deus. Por quê? Porque a fala é um meio, a fala é um instrumento de comunicação muito importante na igreja. A gente fala praticamente o dia todo. Tem pessoas que, a depender do seu trabalho, do seu serviço, já acorda falando e dorme falando, pois vive trabalhando falando, por causa do exercício do trabalho que desenvolve. Então a fala ela é um instrumento importante de comunicação dentro da igreja e para a comunhão dos crentes. Esse texto que a gente vai refletir e estudar, ele vem de verdades extraídas de uma revista que se chama Construindo Relacionamento, da editora cristã evangélica. É nela que eu venho trabalhando essas mensagens, dali a gente vem extraindo as ideias. E aqui a gente tem a fala como meio de reconciliação. A gente tem aqui a fala como meio de estreitar relacionamentos, de firmar relacionamentos e de fortalecer relacionamentos. Porque a gente tem e a gente conhece uma grande rede de interação, onde a fala e a comunicação se torna evidente através da televisão, através da rádio, através dos meios de comunicação, através do celular. A gente interage, são redes que interagem ou têm interações por meio da fala. As pequenas palavras que a gente pronuncia, elas são tão importantes quanto as grandes, ou melhor ainda, quando se tem uma comunicação. Às vezes existe nesta comunicação, neste diálogo entre duas pessoas, alguns elementos ou ruídos ou barreiras que quebram a comunicação ou que interferem na comunicação. Esses ruídos ou barreiras na comunicação ou na fala do crente, às vezes são palavras mal colocadas na hora que não era devida ou em uma hora inoportuna. Palavras que às vezes machucam, palavras que às vezes ferem, ou palavras que às vezes elogiam, ou palavras que às vezes exaltam. E que a gente precisa aprender aqui que às vezes pequenas palavras geram grandes feridas. Pequenas palavras às vezes mal pronunciadas ou pronunciadas no momento, na hora errada, ela gera
feridas. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, a palavra vai nos dizer que os pais têm que ter uma forma de cuidar e de falar com seus filhos, de maneira que não lhe suscite a ira, a raiva, a atenção, porque pequenas palavras, elas geram grandes feridas. Por isso nós devemos ter muito cuidado com as palavras que produzimos ou pronunciamos e com as pessoas com quem falamos. Por quê? Primeira coisa, porque todo ser humano ele procura a felicidade. Todo ser humano procura ser feliz. E a fala é um meio de trazer esta alegria. Nós cantamos aqui, nós elevamos louvores, nós trouxemos hinos, salmos e cânticos que alegram o nosso coração e que alegram o coração de Deus. Mas em um relacionamento entre duas pessoas, a gente tem que observar que sempre haverá e sempre existirá duas expectativas. A primeira expectativa é daquele que está falando. Por exemplo, a minha expectativa aqui ao falar é que você ouça, preste atenção, compreenda, absorva e depois pratique. Esse é o objetivo e esse é o ideal de toda mensagem que é pregada e que é gerada no altar do Senhor. Trazer as verdades bíblicas à tona, trazer aquilo que estava escondido e que estava oculto e que o Espírito Santo revela para que a igreja tome conhecimento, discernimento, entendimento e venha a praticá-la. Porque a palavra ouvida sem ser praticada, sem ser exercida, sem ser aprendida, ela não produz nada. É necessário que aquilo que a gente ouve, é necessário que aquilo que a gente aprende ou absorve, a gente coloque em prática, porque existe uma expectativa de quem comunica. Quem comunica, ele quer ser entendido, mas existe a expectativa de quem recebe a comunicação. Então existe uma expectativa de um lado, é daquela pessoa que comunica, mas existe a expectativa daquelas pessoas que recebem. Qual é a expectativa da igreja em uma mensagem? É que aquela mensagem seja uma palavra de poder, seja uma palavra de avivamento, seja uma palavra de conselho, seja uma palavra de exortação, mas seja uma palavra que traga verdades e revelações diretamente da parte de Deus. A igreja, ela vem, ou você vem para a igreja com uma expectativa de muitas vezes ouvir algo que agrade ao seu coração. E às vezes a palavra que você ouve não é nada que agrada, mas é algo que vem trazer uma correção, é algo que vem trazer uma pontuação, é algo que vem trazer uma exortação, para que só Deus sabe o que se passa na vida de cada um, na mente de cada um, no viver diário de cada um, nas problemáticas que cada um de nós vivemos. Mas Deus sabe direcionar a palavra ideal para que cada um receba aquilo que ele é, devido ao necessário para o seu abastecimento. Então existe aqui no relacionamento, no falar, no dirigir, no comunicar, tanto a expectativa daquele que fala, que é ser ouvido. A primeira coisa que aquele que está comunicando quer dizer, ou quer pronunciar, é ser ouvido. É que todos estejam atentos e na expectativa de receber aquilo que a gente tem para poder lançar para a igreja. São como peixes que a gente lança para que a igreja, como redes e pescadores, absorvam e peguem todos esses peixes. São palavras preciosas que a gente busca muitas vezes na oração, na intercessão, na comunhão e na intimidade com Deus. E muitas vezes a gente fala: Senhor, aqui está o texto preparado, mas é o Senhor quem precisa falar. Aqui está apenas um direcionamento para que a gente não se perca no raciocínio do entendimento ou da mensagem que a gente quer trazer para a igreja. Mas se o Senhor não falar, nada será construído na vida da igreja. Então quem fala tem essa expectativa de ser ouvido
e acima de tudo ser entendido, porque comunicar é não só falar, mas é ser entendido. Às vezes a gente fala, mas quem ouviu não entendeu coisa alguma, não houve comunicação. A comunicação é diferente até do diálogo, porque o diálogo é um falando com o outro, e quando um fala com o outro e alguém não entende, diz: é o que mesmo? O que foi que você disse? Aí no diálogo a gente repete, a gente conserta, a gente corrige, a gente explica para que o outro tenha o entendimento. Muitas vezes nem tudo que a gente fala, que a gente pensa que as pessoas entenderam, elas entenderam. Ou cada um entendeu de uma forma diferente, ou cada um percebeu de uma forma diferente. Às vezes você precisa ver e ouvir uma mensagem 2 e 3 vezes, porque nela tem coisas ocultas que se passaram você nem se deu conta, nem percebeu. Tem coisas ali preciosas que precisam ser digeridas, meditadas e absorvidas para que, uma vez aprendidas, elas possam ser praticadas. Nenhuma mensagem que é dirigida no culto, ela é em vão, é lançada fora, ou ela é jogada para que um venha e pegue no ar, mas é para que todos possam nela absorver e se alimentar. Toda palavra de Deus tem alvo e tem objetivo definido, porque Deus vai dizer assim: a minha palavra jamais voltará vazia, porque ela cumprirá o propósito para o qual ela foi destinada. Se Deus falou e o homem ouviu e não entendeu, é porque ele não teve ou não prestou atenção naquilo que estava sendo falado ou dito pelo Senhor. E ainda que a gente não entenda o que o Senhor falou, nós não teremos desculpas para dizer que não ouvimos ou que não entendemos, porque Deus diz assim: olha, a minha palavra, uma vez lançada, ela produzirá o resultado para o qual eu a enviei. Você falou, você pregou, você exortou e você fez o apelo e o homem não entendeu e não se rendeu aos braços do Senhor. Mas a palavra, ela não volta para Deus vazia, ela cumpriu o propósito. Por isso a palavra de Deus, ela não vai nos dizer lá, porque o homem é indesculpável para poder dizer ou querer arguir que ele não conhecia a palavra ou que ele não tinha entendimento da palavra. Por isso nós precisamos estar sempre atentos aos detalhes da palavra. Guarde aquilo que você não entendeu, para em uma hora e num momento oportuno perguntar, questionar, para que você não fique com a dúvida, mas para que você tenha um pleno entendimento do que o mestre, do que o pastor, do que o pregador quis dizer com aquela palavra. Qual era o alvo, qual era o objetivo, qual era a intenção dele no meio daquela palavra. Às vezes alguém viveu uma história ou algo durante o dia e aquela palavra para ele vai cair de uma forma, mas para outro que não viveu vai cair de outra forma diferente. O importante é que quando a palavra vem do altar do Senhor, ela vai sempre atingir o objetivo para o qual ela foi lançada, porque é por meio da palavra, é por meio da fala que Deus mantém com o homem um relacionamento. O livro de Hebreus, se não me engano, ele começa dizendo assim, que Deus outrora falou por meio dos profetas, hoje ele nos fala por meio do Filho. Então outrora Deus falou aos homens, se revelou aos homens por meio da sua palavra, por meio dos profetas. Mas hoje ele nos revela, ou seja, ele se revela a cada um de nós por meio da sua palavra e por meio do Evangelho. Por isso nós precisamos estar atentos a cada palavra que sai da boca de Deus, e atentos às palavras também que saem da boca do pregador. Às vezes as pessoas olham aqui e dizem: Senhor, que não saia nada dele, mas o que ele venha falar para o Senhor seja de ti. É impossível não sair nada dele, porque é ele que está falando, é ele que está sendo usado. Sempre vai haver algo dele, ou seja, de quem está pregando, com daquele que está direcionando a mensagem. Por isso você precisa ter discernimento para poder separar o que é de Deus e o que é do homem, porque nem tudo que o homem diz foi Deus que mandou. Um dos piores pecados que eu acho é alguém dizer: olha, Deus mandou te dizer.
quando Deus não mandou dizer nada, Deus não mandou falar nada. Mas aí alguns, para se exaltar, para aparecer ter certa intimidade com Deus que não tem, fala ou diz algo no nome de Deus. O Senhor Deus mandou te dizer, ou o Senhor Deus está falando isso ou aquilo, quando Deus não disse nada. Toda palavra que Deus diz, ou toda palavra que vem diretamente do trono e do coração de Deus, ela se cumprirá. Jesus diz assim: olha, os céus e a terra. O que é que Jesus diz? O céu e a terra, mas as minhas palavras. O que é que Isaías diz? Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela é sempre sábia e temperada com sal no momento certo. Ela é temperada, ela é saborosa, ela vem exatamente para nos servir como alimento. Por isso a palavra vai dizer, ou a Bíblia vai nos ensinar, através desse texto, que o alvo, o objetivo de todo homem é alcançar a felicidade. Mas ninguém alcança, Henrique, a felicidade sozinho neste mundo. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em companhia um para com o outro. Nós vivemos em unidade, nós vivemos em comunhão. Nós somos seres sociais. E somos tão sociais porque precisamos uns dos outros. Uns ensinam, outros cuidam da saúde, outros ensinam. Outros fazem um trabalho braçal, outros fazem um trabalho intelectual, mas cada um faz alguma coisa para que todos possam usufruir um do trabalho do outro. Outra coisa importante, primeiro entenda que a palavra, ela é o meio de estabelecer ou de firmar relacionamentos. E os cristãos precisam ter uma palavra boa, limpa, polida, bonita, agradável, exaltável, que não seja reprovável em seus lábios, em sua boca, que ele possa sempre falar com amor, com mansidão, com ternura, porque as palavras é quem estabelece, ou é quem criam, ou é quem firmam relacionamentos. Há pessoas em que vocês têm uma identidade ou uma facilidade para falar, porque você entende ela facilmente e ela te entende facilmente. Já tem outras pessoas que a gente não tem tão intimidade, porque muitas vezes a gente entende ou compreende o que ela fala. Ou às vezes a gente fala e acha que é eu, o outro não entendeu. Mas a palavra, ela cria vínculos de relacionamento. E aprenda isso: nenhuma palavra, ou nenhuma conversa, ou um diálogo, ou nenhuma comunicação, existe sempre duas expectativas. A expectativa do que fala é ser entendido, e a expectativa daquele que ouve é entender o que o outro falou. Só assim existe comunicação. Por exemplo, eu posso fazer aqui um bocado de sinais de libras e você não entendeu o que é que eu estou fazendo. São sinais de libras, mas é uma linguagem brasileira de sinais. É a forma como surdos e mudos se relacionam e se comunicam. Então eu fiz aqui uma comunicação, mas se você não entendeu, eu fiz um diálogo, mas se você não entendeu, não houve comunicação. Então é necessário não só entender, mas também ser entendido. Sabe por quê? Porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E como instrumento nas mãos de Deus, nossas palavras têm que ser polidas. Ou seja, arejadas, alegres, boas, confortáveis. Palavras que tragam consolo, esperança e, acima de tudo, paz e amor. Porque nós somos instrumentos, e preste atenção, palavras são sementes. Toda palavra que você lança é uma semente que você jogou. Ela vai produzir algo bom ou ruim, ou seja, ela pode produzir uma simbologia, uma planta com espinhos, se aquelas palavras não são agradáveis. Uma planta com espinhos que machucam e que ferem, ou ela pode produzir conforto ou alegria, a depender da palavra que for usada. Palavras são sementes. Quando você fala,
ou quando a gente termina a pregação aqui, a gente tem o hábito de dizer: não saia antes sem abençoar alguém e ser abençoado, porque aquela bênção que alguém vai lançar sobre você vai gerar sobre você uma proteção de Deus. Porque a gente diz assim: Deus te abençoe, ainda que eu não tenha a capacidade de abençoar, ou ainda que o outro não tenha a capacidade de abençoar, Ele lançou essa vontade, esse desejo no coração de Deus para que Deus nos abençoe. Então nunca saia da igreja sem antes abençoar e sem sair sem ser abençoado, porque você que vai sair sem abençoar ou ser abençoado é o único que vai estar perdendo. Presta atenção uma coisa, palavras são sementes, por isso que quando o profeta falava, todo mundo tinha que ficar atenado, tinha que ficar atento para ver o que é que o profeta estava querendo dizer. Tem uma frase que diz assim, a fala é uma das formas mais claras de ver a real transformação pela qual uma pessoa diz ter passado. Se alguém diz para você que é crente, você vai identificar realmente, Rose, se ele é crente, pela conversa que você vai ter com ele, pelo diálogo que você vai travar com aquela pessoa, porque a fala é uma das formas mais claras de você ver e evidenciar a transformação na vida de alguém. Porque quando a gente se torna crente, a gente se torna cristão, tem falas que a gente, ou palavras que a gente pronuncia, que a gente esquece, que a gente deixa, que a gente corta do nosso dicionário, e que a gente não mais nos cabe falar ou proferir. Por isso as palavras que a gente fala vai dizer ou vão demonstrar realmente se houve transformação em nossas vidas. Vez ou outra a gente dá uma escorregada, né? E fala aquela frase ou alguma outra frase, mas aí você volta, se lembra e o que é que você faz? Corrige, para que aquela fala não fique solta no ar. A palavra de Deus, ou melhor, a experiência vai nos mostrar que para você fazer um teste com uma pessoa, irmão Henrique, existe o chamado teste do futebol. Rose, Dona Helena está lá assistindo o jogo que ela gosta de jogar. Aí você vai parar e senta do lado dela: Dona Helena, tititi, tatatá, tititi, tatatá. Ela não vai lá e me dá importância. É capaz de dizer: sai daqui, está vendo que eu estou vendo o jogo? As mulheres, eu sei que aqui não tem mulher noveleira, né? Imagine um jogo que vai passar na mesma hora que uma novela. E a mulher quer ver a novela, o homem quer ver o jogo e a criança quer ver o desenho. A briga é o teste da televisão. Isso aqui é o teste da TV. Nesse teste é que você vai verificar e ver realmente se a pessoa ela está moldada ou transformada. Quer ver outro teste? O teste do futebol, Edmilson. O teste do futebol é quando você está no campo jogando, o cara vem, pá, na sua perna, e você bufo no chão. Aí você levanta alegre e diz: meu irmão, muito obrigado, você me deu uma rasteira, né? Você está com a bola e você vai lançar para o outro, o cara vem por trás de você e ele dá uma rasteira e você cai. É o teste do futebol. Quer ver outro teste bom? É para quem dirige no trânsito. Você está com pressa, agoniado para chegar em um lugar, você está no ônibus, doido para poder chegar a algum lugar, mas o trânsito está terrível. E você fica: sai daí, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. É o teste da paciência. Mas o crente ele tem que ser provado na fornalha. E é na fornalha que você vai aprender a domar a sua língua. Os momentos de tensões são os melhores momentos para se provar a maturidade de um crente. É no momento de tensão, é no momento de aperto e na reação que o crente tem que você vai ver se ele é um crente maduro ou não. Se é aquele que sabe parar e que sabe ouvir sem retruncar e sabe esperar o seu momento de falar.
A gente vive muito isso, às vezes, na Assembleia, né? Um fala, outro fala, e outro vem, interrompe, está no meio, e alguém corta, e alguém grita, não, a palavra está comigo, aí eu quero falar, não, mas eu levantei a mão primeiro, e a gente fica naquela disputa de quem vai falar primeiro, de quem está com a palavra. A gente tem que respeitar, deixar a pessoa falar, deixar ela desenvolver a linha de raciocínio, porque se você interrompe, ela perde, aí ela vai começar tudo de novo. Então são nos momentos de tensões que a gente vai realmente entender quem é crente e quem não é. Por exemplo, palavras suaves, palavras de conforto, palavras de carinho, palavras de amor. A Bíblia vai nos trazer e vai nos ensinar isso. Provérbios 15:1 vai dizer assim, ó, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Colossenses 4:6, olha a aliança de sal. Colossenses 4:6. A vós, ninguém entendeu o que é aliança de sal, vá assistir o vídeo de novo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que significa isso, ser temperada com sal? Algo que seja agradável, ou algo que seja digerível. Porque ainda que você tenha que ter uma palavra dura com alguém, uma palavra de chamar a atenção, se você souber falar da forma correta, né, no momento certo, aquela pessoa, ela, se tiver habilidade para ouvir, ela vai ouvir sem retrucar. Jesus, ele diz que o homem, ele vai usar a língua de acordo com o que ele pensa. Antes da gente falar alguma coisa, ela já passou pelo nosso pensamento. Nós pensamos, nós construímos e depois nós falamos. Jesus diz, ó, que o homem fala, a língua fala daquilo que o homem pensa, e o homem pensa aquilo que está cheio do seu coração. Mateus 15:18. O que sai da boca do homem vem do seu coração, e isso é que o contamina. Então, se a gente enche ou preenche o nosso coração de boas palavras, quando a gente falar, a gente vai falar para alguém palavras doces. Quanto mais você enche o seu coração de boas palavras, você vai ter palavras novas na hora da oração. Você já percebeu, às vezes, a oração da pessoa é sempre a mesma? Porque ela não se debruça para aprender a palavra e aprender novas palavras, para poder desenvolver para com Deus uma intimidade no linguajar e no falar. Porque presta atenção, nós podemos dizer algo, mas não ter o nosso coração envolvido com aquilo que a gente está dizendo. Por isso que o pregador, ele tem que pregar aquilo que ele vive, ainda que os outros não acreditem. Tem muita coisa que eu conto que devo disso aqui, mas é a experiência que você viveu. A experiência que você viveu, ninguém pode contestar, porque sua testemunha é você e Deus. Então a palavra diz, ó, e o crente, não só, eu não vou sair daqui do pregador, eu vou pro crente. O crente tem que dizer e tem que falar para o outro aquilo que ele vive. Não adianta você chamar a atenção de alguém e dizer, olha, faça isso, mas não faça aquilo, mas você não faz. Não é isso? É aqueles conselhos que diz assim do pai, né? Meu filho não beba, mas o pai toma todas. Meu filho não fuma, mas ele fuma todas. Então a gente não diga, faça o comando, mas não faça o que eu faço. Já começou errado, né, Gerardo? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, nós temos que ser exemplos. Olha o que a palavra vai dizer: com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você já imaginou? O crente aqui, ele canta, ele louva, ele adora o Senhor, ele ora, mas quando sai, chega em casa, a panela voa.
com salmos, com hinos. A gente tem que ser o que é, aonde estiver. É por isso que Jesus não diz assim, ó, eu faço, ele diz, eu sou. Eu não faço, ó, Jesus não diz, ó, eu não faço milagres, eu sou o milagre. Eu não faço a cura, eu sou a cura. Eu não faço a libertação, eu sou a libertação. Jesus é exatamente aquilo que ele diz ser, daquilo que ele vive e daquilo que ele faz. Por isso ele não diz eu faço, mas ele diz eu sou. A voz utilizada para cantar nos hinos de louvor ao nosso Deus não pode ser utilizada como uma arma venenosa contra outras pessoas. Porque a gente tem que ter cuidado aqui com mais uma coisa, aprenda a forma. Nós temos que ter uma forma esperada de agir, uma forma esperada de falar e uma forma esperada de nos relacionar. Muitas vezes quando eu estou aqui na igreja ou venho ensaiar, que eu venho mais cedo, a gente deixa aquela porta ali fechada e deixa de cá entreaberta. Mas ali para cima um pouco. Porque qual é a preocupação no momento do ensaio? É que às vezes o som está alto, a igreja está vazia, então fica mais alto ainda, quem está lá fora ouve mais alto ainda. Então a gente tem que usar o som para que não incomode principalmente vizinho. Do lado esquerdo não tem problema, está fechado, mas do lado de cá agora gente. Eles podem estar lá na igreja deles, ouvindo o som na altura que for, mas na hora que chegar eles têm que ver que existe um som aqui moderado e que não desagrada, não só aqui como os que estão lá do outro lado também. Então a gente tem que aprender a ouvir algo que seja baixo e razoável para os nossos ouvidos, porque Deus não é surdo. Deus é surdo? Até se você cochichar ele ouve, se você não falar nada ele ouve também. Então preste atenção, a forma como a gente fala, a gente tem que ter uma forma de agir, a gente tem que ter uma forma esperada de falar e uma forma esperada de nos relacionar. E qual é essa forma? Falar, agir com uma mente sã, falar com lábios puros e se relacionar com o coração cheio de amor. Então aprenda isso. Qual é a forma esperada do nosso falar? Falar com lábios puros. Qual é a forma esperada do nosso agir como crente cristão diante de uma situação? É agir com uma mente sã. E qual é a forma esperada da gente agir nos nossos relacionamentos? Agir com o coração cheio de amor. Sabe por quê? Porque ser cristão não é ser normal. Pega mais uma aí, viu? Gosto de contradizer as coisas. Ser cristão não é ser normal, porque o ser normal da nossa sociedade é aquele que mente, é aquele que fofoca, é aquele que engana, é aquele que trai, é aquele que dá falso testemunho. O ser normal da nossa sociedade é aqueles que se perdem nas noites das baladas, é aqueles que contam piadas indecentes. Esse é o ser normal. O crente não é normal. As pessoas acham que o crente tem que ser normal como as pessoas que estão lá fora. Não, você é diferente, tem que ser diferente, porque o crente não pode fazer o que todo mundo faz. Ser normal é fazer o que todo mundo faz, é vestir o que todo mundo veste, é assistir o que todo mundo assiste e é ouvir o que todo mundo ouve. O cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. O ser normal é ser do mundo, mas o ser cristão é ser de Deus. A cidadania do normal é a terra, mas a cidadania do cristão é o céu. O normal vive para conquistar o mundo, mas o cristão vive para ser conquistado todos os dias por Jesus. O normal vive para conquistar as riquezas desse mundo. A gente vive para conquistar as riquezas e os tesouros celestiais e os tesouros de Deus. E isso tudo está envolvido na nossa fala e no nosso relacionamento de um para com o outro. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer esse momento, a oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua casa para falar um pouco da tua palavra, para falar um pouco do teu evangelho, para falar um pouco dos teus ensinos e para aprender contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer cada vez mais os dias, as nossas falas sejam polidas e temperadas com sal, para que a gente saiba responder a todo aquele que pede a razão da nossa esperança, e a gente responda com amor e com carinho, principalmente entre nós. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, estenda sua mão e receba aí o amor de Deus derramado sobre sua vida e seu coração. Receba a graça preciosa de Jesus derramada sobre a sua família. Receba a doce consolação do Espírito Santo, que é capaz de trazer paz aos nossos sentimentos e entendimentos. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Não saia sem antes abençoar quem está do seu lado e ser abençoado em nome de Jesus.